Oi, gente. E aí, tudo bom? Vamos continuar os assuntos da terceira unidade, né? Agora. Enfim, nós temos esperança de voltar ainda esse semestre. Provavelmente a gente vai voltar pelo que eu tô lendo nas entrelinhas. Mas a gente tá tentando adiantar todo o conteúdo por motivos de que, quem sabe, prática com paciente, não sei como será, mas quem sabe a gente consiga ter as nossas práticas, né? O que eu ia dizer? Sim. Vocês já tiveram algumas aulas de Jussara? Acho que elas antecedem, acho não, elas antecedem a aula de tumores, né? Vocês devem ter tido a aula de cistos, eu não lembro se tem alguma antes. Fibrósseas também, lesões fibrósseas. Então, comigo vocês vão ter as duas últimas, que são aulas de tumores, e a próxima aula será tomografia, ok? Inclusive, acho que assim que a gente voltar, as práticas que vocês vão ter serão comigo, que a gente vai ter prática de laudo, né, no laboratório de informática, com imagens de panorâmica, a gente vai tentar laudar essas imagens, e prática de tomo, tá? Vamos esperar aí o retorno das coisas. Mas vamos para a aula de hoje. Aspectos radiográficos dos tumores dos maxilares. Então, assim, vocês já tiveram essa aula na patologia com a professora Ellen. É semelhante o conteúdo, as lesões devem ser as mesmas, provavelmente, porque ambas seguimos a OMS, mas a gente vai ter um foco mais para as características radiográficas. Então, falarei das características clínicas, porque elas nos norteiam, claro, a gente não trabalha só com a imagem nunca. Então, as características clínicas, elas nos norteiam. E, de imediato, quando você tem um diagnóstico de uma lesão que clinicamente se assemelha a um tumor, você faz uma imagem radiográfica, né? Ou até tomográfica, dependendo do caso. Então, é uma coisa que acontece sempre junto com o clínico, porque são lesões intraósseas, né? Essas lesões que nós vamos ver são lesões intraósseas, e por serem intraósseas é que elas formam imagem, né? A gente não consegue ver numa radiografia, até numa tomografia com nibinha, a gente não consegue visualizar lesões de tecido mole, né? Então, por formarem imagem, por serem intraósseas, é que elas formam imagem, por formar imagem que a gente consegue laudar e visualizar radiograficamente, ok? E depois é que vocês vão para a aula de Ellen, realmente, né? Que é quando a gente faz a biópsia, seja ela incisional, excisional, tumores no geral é excisional, né? No geral não, todas são excisionais, tumores são excisionais, e é feito histopatológico para confirmar o diagnóstico, né? Mas na imagem a gente tem suspeitas clínicas, a gente tem características radiográficas que nos fazem acreditar que a hipótese diagnóstica A é uma coisa, a hipótese diagnóstica B é essa coisa, e assim vai. E no geral, quando a gente dá um laudo, a gente coloca mais de uma patologia, porque eles têm características radiográficas semelhantes, né? Claro que as coisas clínicas do indivíduo nos norteiam, como lesões predominantes por gênero, seja mais por mulheres ou mais em homens. Lesões predominantes por idade, né? Pacientes mais velhos, pacientes mais jovens. Lesões que têm predominância também em região. A maioria é região posterior de mandíbula, mas tem algumas que têm maior prevalência em região anterior. Então, isso nos dá um norte para dar as hipóteses diagnósticas a partir da radiografia, certo? Então, sempre eu vou enfatizar aqui na aula, essa lesão é mais comum. Então, você pode até listar na sua mente, na sua cabeça. Eu confesso que eu tenho isso escrito, porque me ajuda a pensar quais são as lesões mais prevalentes em cada região, em cada faixa etária. Então, geralmente é isso. Se não é isso, é isso. Então, quando vai dar a hipótese diagnóstica, isso ajuda muito a gente a nortear. Então, vamos lá, né? Já falei muito, mas falei coisas importantes. Beber minha famosa aguinha aqui. Então, os tumores odontogênicos. Os tumores odontogênicos são aqueles que se são odontogênicos, eles têm origem no epitélio odontogênico. Então, eles são lesões originadas dos elementos epiteliais ou mesenquimais
que ainda são ou tenham sido parte do aparelho formador do dente, né? Então, os tumores odontogênicos, eles são de origem da odontogênese, onde algum remanescente desses epitélios, seja ele elementos epiteliais ou mesenquimais, ficou aprisionado nos ossos gnáticos, né? Já que é odontogênico, a gente só vai ter a formação desses tumores em maxila ou em mandíbula, porque eles têm origem odontogênica, certo? Então não vai ter, sei lá, um cisto dentígeno, um cisto não, vamos pensar em tumor, um odontoma, que vai começar, que vai ter sua origem abaixo do nervo alveolar, tá? Então não vai. Porque vocês já viram na aula de diagnóstico que quando a gente tem lesão de origem odontogênica, elas ficam acima do nervo. Porque é aí que tem os epitélios formadores dos dentes, que são lesões originadas de epitélio ou de mesênquima odontogênico. Então não vai ter nenhuma lesão que seja de origem não odontogênica acima do nervo alveolar, né? Então é isso mais ou menos que a gente tem. Então pronto. Então os tumores, eles vão ser ou oriundos da lâmina dentária, ou do epitélio interno do órgão do esmalte, né? Aqui a gente tem a formação do órgão do esmalte, que vai ser a formação do esmalte. Ou da bainha epitelial radicular de retilíneo, os restos de Malassez, tá certo? Então, durante a formação, essas células vão ficar aprisionadas nos ossos gnáticos e vai ter a formação do tumor a longo prazo, certo? Essa característica que eu comentei agora são para tumores odontogênicos tanto malignos quanto benignos, que é a grande classificação que a OMS dá a gente, né? São dois grandes grupos, malignos e benignos. Entretanto, essa aula, como a gente está falando de características radiográficas, a gente vai falar dos tumores benignos, que são os mais comuns, graças a Deus, né? Imagina se o maligno fosse mais comum. São os bem mais comuns, assim, eles não são tão comuns, mas em relação aos malignos, eles são bem mais comuns, certo? Então, esses são os dois grandes grupos, imensos, mas a gente consegue subdividir novamente. Mas vamos lá. Então, os tumores odontogênicos benignos, eles têm 4 características que todos eles possuem. Primeiro, a origem do epitélio odontogênico, né? A origem de tecido odontogênico, seja ele epitelial, mesenquimal ou misto. São lesões insuflantes, que é isso? Elas conseguem chegar a um grande tamanho, a um grande crescimento. Elas vão crescendo lentamente, que é outra característica, por isso que é benigno, tem crescimento lento. E indolor, elas vão crescendo lentamente, sem causar dor, não causa. Você pode ter dor por outro motivo. O paciente pode se incomodar porque a lesão está grande e incomoda porque mastiga, por outro motivo. Mas a lesão em si não dói, certo? Pode se ulcerar a região, enfim. Mas a lesão, o crescimento, a lesão crescendo não dói, tá? É uma característica. Até porque ela não envolve nervo. Ela fica rodeando, permeando os nervos. Mas não chega a romper nervo, não vai acontecer isso, certo? Então, elas, por ter esse crescimento lento, elas são insuflantes. O que é isso? Ela vai, tipo, um termo popular aqui, inchando o osso. Vai crescendo, então vai alargando a lesão, vai aumentando essa lesão, até que você consiga visualizar até olho nu. Você vai conseguir visualizar olho nu. As tábuas ósseas, elas vão se movimentando, né? Podendo chegar até perfuração, certo? Da tábua óssea. Então, a gente tem lesão patológica, sim. Fratura patológica, que chama, né? Às vezes quebra até, né? A fratura patológica, tipo a mandíbula, não tem, mas a base da mandíbula. Então, é uma coisa que acontece, tá? Então, como eu falei, 2 grandes grupos, malignos e benignos. Os benignos nós vamos estudar. E em relação aos benignos, segundo a OMS, a classificação 2017, nós temos 3 grandes grupos. Os epiteliais são a origem do parênquima, certo? Lembra lá que tem parênquima, mesênquima, a professora Ellen falando. Então, parênquima é aquela região que há a multiplicação celular propriamente dita, a origem da lesão. Então, essa origem pode ser o epitelial, mesenquimal ou mista, tá?
Eu não sei muito de patologia, não. Sei o mínimo, certo? O necessário para sobreviver. Como radiologista. Beber outra aguinha. Eita. Os epiteliais, os mesenquimais e os mistos, tá? Aqui nós temos todos os exemplos, todas as lesões dessas divisões da OMS. Mas na aula eu não vou falar de todas, não. Vou falar da maioria, a imensa maioria. Mas o que é muito raro, eu não vou falar, tá? Eu vou poupar vocês, porque não é uma lesão de que na hipótese diagnóstica você vai colocar, tá entendendo? Nem eu coloco também, nem eu, como se eu fosse uma pessoa muito importante, mas eu também não coloco. Porque é aquela coisa do que é mais comum. Você não vai chutar pela característica a lesão mais incomum. Você tem, tipo, lesão radiolúcida em área posterior de mandíbula que engloba um dente. Isso pode ser tanta coisa, entendeu? Então, nessa hipótese diagnóstica, você não vai colocar o mais incomum de todos. Você vai colocar por ordem do que aparece mais na população. A gente tem estudos populacionais para isso. A gente tem estudos de prevalência. Então, a gente sabe, certo? Então, os mais fantasmagóricos aqui, os mais pouco vistos, a gente não vai falar, tá bom? Mas vamos falar da maioria deles. Então, vamos começar pelos tumores do epitélio odontogênico, certo? De origem epitelial. O primeiro deles de origem epitelial, o ameloblastoma multicístico. Já começam falando do termo, né? O termo ameloblastoma multicístico, hoje em dia, alguns livros falam até só ameloblastoma, né? Que é isso aqui, ó. O termo ameloblastoma pode ser empregado sem ser multicístico. Às vezes, quando a pessoa fala ameloblastoma, só ameloblastoma, você já tem que subentender, se ele não colocar se é multicístico ou se é unicístico, que é o multi. Porque o multi representa 85% dos ameloblastomas é multicístico, entendeu? Então, 85% de todos os ameloblastomas são do tipo multicístico. Então, quando você fala ameloblastoma, você já leva para o termo só multicístico. Então, alguns livros, eles falam só ameloblastoma e está falando do multicístico, tá bom? Isso é bem comum. Então, o ameloblastoma multicístico, ou só ameloblastoma, é o segundo tumor odontogênico mais comum. Ele só perde do odontoma, tá? Dos tumores odontogênicos, o ameloblastoma multicístico é o segundo tumor mais comum. Então, lá naquelas suas hipóteses diagnósticas, quando você tem uma lesão multicística em região posterior de mandíbula, por exemplo, que 66% de todos os ameloblastomas estão nessa região, a sua primeira hipótese diagnóstica é a ameloblastoma multicístico. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Porque é a segunda lesão mais comum. Pode ser um mixoma? Pode ser, você pode até desconfiar do mixoma. Mas você coloca por ordem do que tem mais chance de acontecer, entenderam? É isso que eu quero dizer. Então, vamos lá. Como todos os tumores, ele é assintomático, tem parestesia negativa. E 85% acontecem na região de mandíbula, sendo a região posterior a predileta, tá? Então, a região posterior de mandíbula é onde está a maioria das lesões dos ameloblastomas. Se em maxila, o ameloblastoma também aparece na região posterior de maxila. É muito pouco, né, a prevalência da maxila. Mas quando acontece em maxila, ele geralmente está na região posterior, certo? É muito mais comum em mandíbula, na região posterior, mas também pode acontecer, né? Tem uma probabilidade de acontecer na região anterior. Mas se acontecer em região de maxila posterior, é muito difícil ser anterior, certo? Então, bem, a gente tem 85% dos ameloblastomas são multicísticos, lembrem disso. Então, ameloblastoma, quando você fala, só multicístico. Deixa eu ver. Em relação à faixa etária, não comentei aqui, né, nesse slide. Em relação à faixa etária, é faixa etária de adulto, que a gente chama, 30 a 60 anos, tá bom? Não tem uma definição assim, mas 30 a 60 anos, não é adulto. Não é adulto jovem, é adulto, tá bom? 30 a 60 anos, nem idoso,
adulto. E não tem predileção por sexo. É por isso que eu digo a você que é uma lesão que a gente diz logo de cara nas hipóteses diagnósticas, quando tem uma característica multicística. Porque pode acontecer numa faixa etária muito ampla, de 30 a 60 anos adultos, e não tem predileção por sexo. Então, primeiro é o chute de todos, certo? Isso não significa que na prova, viu, queridos, vocês vão chutar aleatoriamente. Por favor, botar ameloblastoma multicístico em todas as opções de imagem. A gente não é burro, tá? A gente faz uns paranauê para vocês não poderem chutar a mesma coisa em todas as respostas. O que mais que a gente tem a falar aqui dele? Ele pode chegar a grandes proporções, né? Eu vi aqui a imagem do próximo slide, lembrei que ele pode chegar a grandes proporções, né? Aqui, ó, que já aparece aqui para mim do lado das imagens dos próximos slides. É uma lesão de caráter benigno, mas ela pode chegar aquela imagem que o paciente acha que é câncer, né? Porque é tumor. O nome é tumor por isso, porque tem o tamanho, né? Então, ele tem essa característica de crescimento lento, indolor, mas que pode chegar a grandes proporções, certo? E quando chega a uma proporção maior, aqui nessa imagem intraoral, a gente consegue ver que há uma distensão das tábuas ósseas, é um abaulamento das tábuas ósseas aqui, né? Talvez, na imagem radiográfica, já possa ter perfuração também, tá bom? Pode acontecer. Mas isso é lento, são lesões de anos a fio, tá bom? Radiograficamente, a gente tem imagem radiográfica radiolúcida, certo? Multilocular. Esses multilóculos podem aparecer de duas formas, ou a característica de bolhas de sabão, que são aqueles lóculos maiores, é mais comum de aparecer, tá? A característica de bolha de sabão, certo? E quando lóculos menores, favos de mel. A grande maioria das lesões é essa de bolha de sabão, porque é o que você vai acabar visualizando mais para a região posterior, tá? Essa característica radiográfica de favo de mel aqui é muito visualizada quando acontece lesões na região anterior. Lembra daquela coisa que eu já falei a vida toda, em relação à compactação do osso, ser compacto em uma região mais do que em outra, não é? Então, o que acontece? Lembra que a região posterior, o osso mandibular é um pouco mais frouxo, né? O trabeculado ósseo é mais, ele sozinho, ele já é mais aberto. Então, é mais fácil fazer bolhas de sabão, porque o trabeculado ósseo vai ficar mais espaçado. Já na região anterior, né? Quanto mais para o anterior, mais o trabeculado ósseo já é mais fechado. Então, quando a lesão acontece, ela vai ter essa característica de favo de mel, que são as oculações menores, tá? Isso aqui não é regra absoluta, eu tô falando da maioria das lesões, como elas se comportam, tá bom? Vamos lá. Além disso, a gente tem imagens irregulares, mas muito bem definidas, que é característica de benigno, e corticalizadas, porque como é benigno e uma lesão de crescimento muito lento, a maioria dessas lesões que a gente vai ver delas, elas são bem definidas e corticalizadas, graças a esse crescimento lento, tá? Como eu comentei já, pode ter perfuração da cortical óssea quando chega em grandes dimensões, tá? Desloca dentes e pode causar reabsorções radiculares, também características de lesões benignas crônicas, né? De lento, que a gente, aquela pressão no dente vai deslocando ele lentamente, e se essa pressão seguir por muito tempo, também pode gerar reabsorção, né, das raízes. E é comumente associada a um dente incluso, tá bom? Geralmente terceiros molares, certo? Tem lesões sem dente? Tem, claro que tem, mas é comumente associada a um terceiro molar. Lembra lá da formação, né? Que são os epitélios que ficam aprisionados. Então, quando tem dente, é mais fácil aprisionar, né? Um epitélio na formação. Então, é bem, bem comum, certo? Que mais? Já tá acabando o tempo. Vamos ver as imagens pra gente acabar a lesão. Olhem só, percebam. Região posterior de mandíbula, lesão radiolúcida, multilocular, né? De bolhas de sabão, lóculos grandes. Percebem que tá acima do espaço do canal mandibular aqui, ó. Ó, tá acima.
Então, é uma lesão de característica odontogênica, que está acima, certo? E muito, para mim, isso aqui é muito cara de ameloblastoma. Aqui também, ó, aqui a gente já consegue visualizar que essa lesão já tem uma expansão de tábua óssea, né? De todos os lados. Essa panorâmica não tá legal, mas dá para visualizar isso. Multilóculos, certo? Associada a um dente incluso. Olha o dentinho aqui, estão vendo, né? Aqui, um terceiro molar, muito provavelmente. Certo? Aí, quando a gente vai, ó, para a região anterior, aquela característica que eu comentei, que o trabeculado ele fica mais, fica menor, né? Então, fica com aquela característica de favos de mel, quando acontece na região anterior de mandíbula, certo? E aqui tá parecendo até uma lesão periodontal, né? Mas não é. O diagnóstico histopatológico foi de ameloblastoma, né? Pra você ver como às vezes não tem cara de nada. Porque eu aqui vendo essa imagem, se não tem expansão óssea, deve ser uma lesão recente ainda, né? Eu não diria que era um amelo, entendeu? Não seria minha primeira hipótese diagnóstica, mas pode acontecer, ok? Vamos ver o resto das imagens. Eita, danado. Multilóculo se estendendo da posterior até a região anterior. Se você for descrever localização aqui, você vai falar que tá lesão radiolúcida multilocular, abrangendo corpo da mandíbula na porção anterior a posterior do lado esquerdo, gerando abaulamento da cortical óssea aqui e possível perfuração. Observar em tomografia. Pronto, Valdir. Porque, olha só, aqui parece que tem uma perfuração, né, nessa região. Mas eu só vou ter certeza com uma imagem tomográfica, tá? Não tem como ter certeza absoluta, não. Vamos ver o resto. Mesma coisa, não vou continuar repetindo. Aqui tá associado a um dente, abaulamento, já tá envolvendo pós-ramo, até a cabeça da mandíbula que eu não tô vendo, deve estar envolvendo a cabeça da mandíbula. Também, já aqui, né? O processo coronoide tá aqui, tá só o pitu, só um pouquinho. Então, tá envolvendo região posterior de corpo da mandíbula e ramo, envolvendo a cabeça da mandíbula e comprometendo o processo coronoide. E eu acho que está causando reabsorção radicular do segundo molar. Tá? Aqui também, ó, lesão multilocular, que tá mais bonitinho. E está reabsorvendo raiz do segundo molar. Raiz distal completamente reabsorvida aqui, percebem? É sim. Aqui também, ó, região posterior, multilocular, ok? Em tomografia aqui, né, a gente vai ver ainda a aula de tomografia, mas isso aqui é um corte coronal, tá bom? A gente vai ver isso direitinho. Aqui, ó, dá pra gente ver bastante o abaulamento das corticais, né? Eu teria que passar os cortes para saber se teve aqui uma fratura, uma perfuração, né? Mas olha só a extensão, o abaulamento causado, não é mesmo? Ah, e a gente tem uma variante que é o ameloblastoma desmoplásico. É muito incomum, tá? É uma subdivisão histológica. Mas radiograficamente, ele é descrito como uma lesão radiolúcida de limites pouco definidos, que geralmente aparece com características de bolha de sabão, certo? Mas ela pode, que é quando a gente diz que pode ser o ameloblastoma multidesmoplástico, porque quando é radiolúcida e multilocular, para mim eu só falo ameloblastoma. Mas quando ela tá nessa característica aqui, que ela se assemelha a uma lesão fibroóssea, tá vendo? Mimetiza muito uma lesão fibroóssea, gerando, ó, reabsorção radicular aqui, ó, de todos esses dentes anteriores, certo? E em região anterior, eu posso até falar que é um ameloblastoma desmoplásico, sabe? Na hipótese diagnóstica, uma das minhas hipóteses diagnósticas, tá bom? Em relação ao diagnóstico, meu tempo estourou muito. Em relação ao diagnóstico diferencial, pode, por ser multicístico, pode ser um mixoma, um queratocisto, um tumor odontogênico epitelial calcificante,
ameno, um cisto odontogênico glandular, também por ser multicístico, o ósseo aneurismático, todos aqui são multicísticos, né? Tirando o tumor odontogênico epitelial calcificante, que lá não é tão multicístico assim, mas são opções. E aqui eu coloquei por ordem de prioridade. Então, para mim, uma lesão multicística é a ameloblastoma multicística, minha primeira hipótese diagnóstica. Minha segunda hipótese diagnóstica, dependendo do tamanho também da lesão, é a mixoma. Depois um querato, certo? Às vezes o querato vem até antes, dependendo da característica da lesão, do mixoma, certo? Mas essas três aqui, para mim, é praticamente praxe em laudo, certo? Aí, em relação ao tratamento, por ter essa característica infiltrativa pelo trabeculado, né, ela vai crescendo, permeando o trabeculado ósseo, ela pode reincidivar. Então, os cirurgiões, eles fazem ressecção em bloco com margem de segurança, certo, minha gente? Olha só, ressecção em bloco, dependendo do tamanho, a pessoa pode perder até uma M mandíbula toda, né, nessa característica aqui, ó. Olha só, aqui ó, envolvendo o processo coronoide. Então, a ressecção é em bloco. Claro que depende do tamanho da lesão, mas é uma ressecção em bloco com margem, tá bom? Passei do tempo, vamos gravar o próximo vídeo já falando do ameloblastoma unicístico.